Vamos continuar a leitura da aula que começamos ontem de manhã, de Srilacharya Maharaj. É uma aula que ele deu online para o pessoal do Equador. No dia da iniciação dos devotos. Puri Maharaj levou os devotos para Srilacharya Maharaj iniciar. Ele iniciou já, e agora estamos na parte de perguntas e respostas. Então vamos lá, temos uma pergunta de um devoto. Ele fala o seguinte: como posso reconhecer uma boa associação? Quem é um verdadeiro Vaishnava e quem não é? Essa é a pergunta do devoto. Srilacharya Maharaj responde: na verdade, um Vaishnava sênior sempre reconhece os Vaishnavas. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele disse que, depois dele, somente Srila Siddhar Maharaj poderia contar a concepção, falar sobre a concepção de Rupa Raghunatha, e contar e falar o que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta havia dito aos devotos e ao redor do mundo. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada também disse que se alguém quisesse se abrigar, deveria vir a Srila Siddhar Maharaj. O próprio Srila Siddhar Maharaj, ele disse a todos os devotos estrangeiros e todos os devotos indianos que eles poderiam se abrigar em nosso Gurudeva, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Em sua vida, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj também indicou isso a todos vocês. Todos vocês sabem disso. Não quero mencioná-lo novamente. Assim, os devotos sempre mencionam essas coisas. Não quero mencionar novamente. Assim, os devotos sempre mencionam essas coisas. Então, Srilacharya Maharaj está falando que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele falou que somente Srila Siddhar Maharaj conseguiria transmitir a concepção correta de Rupa Raghunatha, dos Goswamis de Vrindavana, a concepção correta que ele, Srila Bhaktisiddhanta, estava dando. E Srila Siddhar Maharaj falou que Gurudeva conseguiria também, para nós todos do Ocidente e do Oriente, nos abrigarmos em Srila Govinda Maharaj. E Srila Govinda Maharaj falou para todos nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nos abrigarmos em Srilacharya Maharaj. Então foi dada a instrução, como que nós podemos ter boa associação. A boa associação é com os gurus genuínos, com devotos que seguem os gurus genuínos. Isso é boa associação. Como reconhecer um Vaishnava? Como foi dito aqui, um devoto que está praticando corretamente, que está se rendendo a Deus, ele tem a capacidade de conhecer um Vaishnava e quem não é um Vaishnava. O Vaishnava, na verdade, ele não quer mostrar nada para ninguém. Como foi dito também, o Vaishnava, ele não tem o ego alto. Um devoto puro, devoto sênior puro, um devoto que está rendido a Deus, ele não tem o ego alto, ele não tem intolerância, ele não tem nenhum dos inimigos, ele está livre disso. Esse é um Vaishnava puro, um Vaishnava genuíno. Então ele continua falando aqui. Fora isso, quando alguém segue a concepção de Gurudeva corretamente, você pode reconhecer essas pessoas como um Vaishnava. Então, aquele que segue corretamente as orientações de Gurudeva, mas tem que ser corretamente. Você pode encará-lo como um Vaishnava, você pode ver ele
como Vaishnava. Você também pode observar se o que alguém está dizendo se alinha com o que está fazendo. Isso é muito importante. Aquele que prega, você tem que ver que aquele que prega, primeiro ele tem que pregar a concepção que o guru dele falou, e o guru do guru falou, a linhagem do Guru Parampara. Primeira coisa, o Vaishnava, o guru genuíno, ele tem que pregar o que os antecessores dele pregaram. Segundo lugar, Srilacharya Maharaj fala, ele tem que pregar e não só pregar, ele tem que fazer o que ele está pregando. Não adianta somente falar bonito, falar o que é para ser feito. O verdadeiro Vaishnava, ele faz, ele executa o que ele está pregando. A vida dele, o que ele está pregando, ele faz na vida dele. Esse é um verdadeiro Vaishnava. É uma forma de você reconhecer também o Vaishnava. Aquele que prega e faz algo diferente, ele não é um Vaishnava. Aquele que prega o que o guru dele e toda a linhagem do Guru Parampara, se ele prega diferente da linhagem dele, Guru Parampara, ele também não é um guru genuíno, ele não é um Vaishnava. Continuando aqui a leitura. O que um Vaishnava prega e o que um Vaishnava está praticando devem ser a mesma coisa. Apenas pregar e não praticar não é bom. Não é a qualidade de um Vaishnava. A qualidade de um Vaishnava é ele executar o que ele prega. Ele no dia a dia, ele vive a vida que ele prega. Ele é uma pessoa humilde, é uma pessoa tolerante, ele não tem ira, ele não tem desejo de desfrutar dos sentidos, ele não tem a cobiça, não tem inveja, ele não tem ego. Esse é um Vaishnava. Ele prega tudo isso, ele tem que executar isso. Então essa é uma forma de você ver quem é um Vaishnava e quem não é um Vaishnava, aquele que tem as qualidades de um Vaishnava. Além disso, as qualidades dos Vaishnavas são que eles devem ser sempre humildes, tolerantes e honrar os outros. Um Vaishnava faz o que Mahaprabhu falou no terceiro sloka do Sri Shikshastaka. Ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dá honra para todos sem querer para si próprio. Aquele Vaishnava que quer honra, que quer que os outros prestem reverência para ele, aquele Vaishnava que quer a guirlanda, que quer sentar no lugar mais alto, na verdade ele não é um Vaishnava. O Vaishnava é humilde, super tolerante. Ele dá honra para todos sem querer em troca. Então, são outras qualidades de um Vaishnava. Uma pergunta de um outro devoto fala assim, quando eu viajo para longe de casa, às vezes, não consigo manter a conexão com os devotos durante esse período. O que devo fazer nesta situação? Srilacharya Maharaj fala, você pode levar alguns livros à missão, as escrituras, com você e lê-los. Associação não significa estar sempre com os devotos ou dormindo com eles no mesmo quarto. Associação significa seguir a ordem seguir as ordens. Seguir as ordens de um bom Vaishnava. Isso é associação. Associação com o Guru, associação com o Vaishnava, é seguir o que eles orientam. Isso é associação. Não é ficar do lado dele. Não é dormir do lado dele. Então não importa se você está longe quando você viaja. Leve os livros. Tenha associação através da leitura e de fazer o que é a orientação deles. O que eles nos orientaram. Isso é associação. Então,
Associação significa seguir as orientações dos bons Vaishnavas. Por exemplo, eu estou na Índia e você está tão longe de mim. Então, como você obterá a minha associação? Você deve seguir as minhas instruções. Você deve ler os meus livros, ouvir as minhas palestras e assim por diante. Eu sempre explico quais regras e regulamentos existem e dou algumas instruções. Você deve seguir isso. Isso é o que é uma boa associação. Associação não significa comer no mesmo prato ou dormir no mesmo local. Isso não é associação. Mosquitos e formigas também dormem em nossa cama às vezes. Eles estão no nosso quarto, mas eles não recebem a nossa associação. Eles vêm nos perturbar. Portanto, associação não significa ficar fisicamente próximo. Associação significa seguir a instrução de um Vaishnava, do Guru, de um Vaishnava correto e apropriado. Eu gostaria de terminar aqui. Dandavati, tem sido muito bom ver vocês. Nos encontraremos com todos vocês no próximo domingo. Então, Srila Maharaj está falando, né? Ele termina a aula da iniciação com os devotos do Equador. E ele fala, domingo nos veremos, né? Porque todo domingo ele fazia o Zoom. Ele fazia o Zoom com todos os devotos que queriam entrar lá no Zoom e ter com ele a aula, o darshan dele. Então, um trecho bem importante aqui que ele falou. Portanto, associação não significa ficar fisicamente próximo. Associação significa seguir as instruções de um Vaishnava. Isso é boa associação. Vamos para outra aula de Srila Maharaj. Essa aula aqui que ele deu é apegue-se a Shravana e Kirtan, né? Escutar e cantar, escutar e pregar. Agora, uma outra aula é Madhavatiti. Falando em Madhavatiti, hoje é Kadashi. É o dia do Senhor Supremo. Então vamos ver se Srila Maharaj vai falar isso também aqui. Essa aula foi dada por Srila Maharaj. No dia 6 de janeiro de 2020. Então, dia 6 de janeiro de 2020. Vamos começar a leitura, então. Titi quer dizer dia. Então, é o dia de Madhava, é o dia de Deus. O título dessa aula é esse. E essa aula foi dada de Andhra Pradesh. Ele começa falando um verso aqui, aquele verso sempre que é muito conhecido, né? Mukhan Karoti Vachalam Pangum Lagayate Ni Girim Jati Kripa Tan Aham Vande Shri Gurum Dina Taranam. O que quer dizer isso? O mudo pode falar, o manco pode escalar uma colina,
Basta a misericórdia de Gurudeva. Esse verso está no livro Bhagavata Deepika. Então, ele começa falando: nós estamos presentes aqui hoje, neste dia sagrado de Krishna Ekadashi. Olha só, essa aula que vamos ler agora é justamente no dia de Ekadashi, e hoje é Ekadashi aqui no Brasil. Então, veio muito a calhar essa aula aqui que vamos ler agora. Então ele fala: estamos presentes aqui hoje, neste dia sagrado de Krishna Ekadashi. Então, seria Ekadashi Ki Jai. Pela misericórdia de Gurudeva, nós nos reunimos na casa de Srinivasa Acharya Prabhu. E nós estamos sentados entre todos os devotos. Quando Mahaprabhu recebeu o sannyasi, ele recebeu prasada pela primeira vez na casa de Srinivasa Acharya. Então, todos acho que já ouviram falar sobre isso, né? Mahaprabhu recebeu o sannyasi, ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias de jejum. E ele foi honrar a prasada depois de 3 dias na casa de Srinivasa Acharya. De qualquer forma, hoje é um dia muito auspicioso, porque nós temos a oportunidade de cantar o santo nome Hare Krishna, o Hare Krishna Mahamantra, e glorificar o nosso Gurudeva, Guru Varga, sendo Chaitanya Mahaprabhu e Sri Sri Radha Krishna. É a nossa grande sorte poder glorificá-los hoje. Hoje também é Ekadashi. E nós estávamos cantando. Aí a canção Shuddha Bhakta, né? Nós vamos cantar à noite essa canção. Shuddha Bhakta Charanareno. Bhajana Anukula. Bhakata Seva Paramasiddhi. Premalati Karamula. O que quer dizer isso? O pó dos pés dos devotos puros é favorável à devoção. Servir os devotos é a realização suprema e a raiz da trepadeira do amor divino. Outro verso aqui. Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Pala Nakori Krishna Basati Basati Boli Parama Adari Bori. O que quer dizer isso? Observe cuidadosamente os dias sagrados relacionados ao Senhor Madhava, pois eles são a mãe da devoção, e eu aceito com muito carinho a morada sagrada de Krishna, considerando-a a minha própria morada. Essa é a tradução do verso que cantamos agora, que falamos, que é da canção Shuddha Bhakta, composta por Srila Vrindavana Das Thakura. E ele continua falando: o Ekadashi Titi é a mãe da devoção, e neste Titi, nesse dia, sempre nos engajamos em Bhakta Seva. Servimos os devotos do Senhor Supremo. O que é mais importante do que servir ao Senhor? Então, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Eu gosto mais daquele que serve o servo do meu servo. Então, servir o devoto de Krishna é mais importante do que servir ele próprio. É isso que Silachara Maharaj está orientando nós aqui. Um Madhava Titi, um dia do Senhor Madhava, significa Titi de Krishna, o dia de Krishna, ou o dia lunar. Na verdade, todos os Titis são Titis de Krishna, todos os dias são dias de Krishna. Mas o Ekadashi Titi
é um dia muito especial e muito importante, porque é o dia, o Titi, mais favorável do Senhor Krishna. É o dia que Krishna mais aceita o nosso serviço devocional. É o dia de Ekadashi, que é o 11º dia. Nós agora estamos no Gaura Ekadashi. O que significa Gaura Ekadashi? Daqui a alguns dias a lua está cheia, a lua está crescendo. Então, esse Titi é o 11º dia após a lua nova. Nós estamos hoje no 11º dia após a lua nova. E a lua dentro de 4, 5 dias vai ficar cheia. O Purnima. Então por isso é chamado Gaura Ekadashi. Porque é o Ekadashi que a lua está crescendo, a lua já está grande. E quando a lua está minguando, é Krishna Ekadashi. Porque a lua está pequena, está escuro. Krishna é escuro. Gaura, Mahaprabhu é claro. Então, nós estamos na lua crescente. Então, está claro. Por isso que é chamado Krishna Ekadashi ou Gaura Ekadashi. Há muitas glorificações do Ekadashi escritas em algumas escrituras, como os Puranas. Mas, na verdade, não pedimos nenhum resultado. Os Puranas dizem, né? Os Puranas falam, esse Ekadashi particular, cada Ekadashi tem um nome. Se você fizer corretamente, se você fizer isso, você terá tal benefício. Se você fizer esse Ekadashi corretamente, você terá tal benefício. Mas, Srila Maharaj está falando, nós não fazemos Ekadashi para ter nenhum benefício. Nós fazemos Ekadashi porque Krishna aceita mais esse dia. Ele aceita mais nosso serviço nesse dia. Então, nós temos a nossa função é servir Deus. Nós, almas, temos a qualidade intrínseca de servir Deus. E o dia que Deus mais gosta de desfrutar é o dia que nós temos que servi-lo mais. Então, isso é a nossa concepção do Sri Chaitanya Sarasvati Mati sobre Ekadashi, fazer o voto de Ekadashi. É um dia para servir Deus mais do que qualquer outro dia, porque Ele aceita mais. Ele está mais misericordioso conosco. Então, esse é o foco do Ekadashi. Servir mais Deus. Nós não pedimos nada em troca, nenhum resultado. Nós seguimos Ekadashi porque Sri Chaitanya Mahaprabhu nos disse para segui-lo. E porque o nosso Guru Varga, Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj e todos os outros acharyas nos dizem para segui-lo. Todos devemos seguir o Ekadashi. Dos 8 aos 80 anos, não existe idade para seguir o Ekadashi. Aos 88 anos, ele fala, de idade. Depois dos 88 anos, as pessoas envelhecem e não podem seguir muitas coisas. A maioria das pessoas vão morrer nesta idade. Por isso, as escrituras dão alguma concessão, dizendo que todos devem jejuar até os 88 anos de idade. Antes, as regras para seguir o Ekadashi, elas eram muito rígidas. As pessoas jejuavam no dia anterior ao Ekadashi, no dia do Ekadashi e no dia seguinte do Ekadashi. No entanto, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele relaxou as regras e regulamentos. Siti Lita Vidi. E todos agora jejuam apenas até as 12 horas, até o meio-dia. Além disso, se você não pode jejuar de manhã até o meio-dia, você tem doença ou algum problema de saúde, de estômago, enfim, não é um problema. Você pode honrar a praçada Anukalpa, praçada sem grãos,
pela manhã também, não há problema. Todas as pessoas, mesmo os não devotos, mesmo aqueles que não seguem nada, eles devem jejuar no Ekadashi. Então, na verdade, veja só, todo mundo deve fazer Ekadashi, mesmo aquele que não é devoto. Não importa se a pessoa saiba ou não que é Ekadashi, ela deve jejuar. Por quê? De grãos. Porque o jejum de grãos no Ekadashi, você não vai se contaminar com os inimigos que todos nós temos. Quais são os inimigos? Kama, Kroda, Loba, Marra, Amada, Matsarya. É a luxúria, a ira, a inveja, a cobiça, a loucura, o ego, a ganância. Então, esses inimigos que nós temos estão nos grãos nesse dia. No 11º dia pós-lua cheia e pós-lua nova. Eles estão nos grãos. Então, se qualquer pessoa comer o grão, ele tendo religiosidade ou não, ele sendo devoto de Krishna ou não, ele vai se contaminar cada vez mais. Ele vai querer cada vez mais desfrutar dos sentidos. Ele vai ficar cada vez mais irado, mais nervoso. Ele vai ficar com mais ganância, cada vez mais ganância. Ele vai ficar com o ego mais alto. Ele vai ficar com a ilusão, a loucura, a ilusão do mundo material. Ele vai ficar com todos esses inimigos mais e mais e mais. Cada 15 dias, 2 vezes por mês, normalmente, ele vai se contaminar mais e mais e mais com esses inimigos. Então, todos devem seguir Ekadashi, Silachar Maharaj está falando. Não é somente os devotos. Os devotos, é claro. O devoto que não segue Ekadashi, ele está, em vez de progredir espiritualmente, ele está regredindo. Ele está ficando com mais inimigos. Ele faz a prática, ele se limpa desses inimigos, mas no dia de Ekadashi, nos 2 dias por mês, ele se contamina novamente. Então, o devoto que não segue Ekadashi, ele não está praticando corretamente. Ele não pratica corretamente. É extremamente importante seguir Ekadashi, como falou Silachar Maharaj. Por quê? Porque as escrituras falam, os Puranas falam, Shriman Mahaprabhu falou, todos os gurus do Guru Varga, antecessores, falaram. Eles dão muita importância para isso. E você comer grãos no dia de Ekadashi, você comete o mesmo pecado do que comer carne. Então, o devoto que não segue Ekadashi, ele está comendo carne 2 vezes por mês. Às vezes ele fica com o ego alto, ele fala, eu não como carne há 40 anos. Né? Só que ele está comendo carne 2 vezes por mês. Porque comer grãos no Ekadashi é como comer carne. Cada grão corresponde a uma carne. Se você comer arroz no Ekadashi, é como comer carne de vaca, de boi. Cada grão corresponde a um animal. Então, espiritualmente, é tão prejudicial você comer grão no Ekadashi quanto comer carne. Veja só como é problemático você que não segue corretamente o Ekadashi. Por isso diz na canção aqui que cantamos, temos que seguir com cuidado o dia de Ekadashi, o voto de Ekadashi com cuidado. Silachar Maharaj também está falando aqui. Deixem-me ver onde paramos aqui. Então, na verdade, claro que o nosso foco do Ekadashi é para a vida espiritual. Aumentar o serviço para Deus, fazer o jejum até meio-dia, depois comer sem grãos. Mas Silachar Maharaj também está comentando aqui, os cientistas e os médicos, eles também dizem que é bom para a saúde você jejuar.
Então, a ciência também, claro que esse não é o nosso objetivo, mas além de tudo, além da vida espiritual, você vai melhorar a sua saúde fazendo jejum de vez em quando, 2 vezes por mês, como é no Ekadashi, até meio-dia só, depois você não come grãos. Até a ciência vê que isso é favorável à saúde. Os devotos, eles seguem Ekadashi, mas, na verdade, eles se dedicam ao serviço eterno. Nitya Seva. Nitya quer dizer eternidade. Seva é serviço devocional a Deus. Então, os devotos, eles se dedicam ao serviço eterno, Nitya Seva. Eles sempre prestam o serviço, eles fazem o serviço. Eles servem ao Senhor em Ekadashi, e no Dwadashi, e no Trayodashi, e no Dasami, e em qualquer outro dia. Os devotos não servem Deus somente no Ekadashi. Todos os dias o devoto serve Deus. A prática é diária, ininterrupta, sendo feriado, sendo férias, e não há aposentadoria. O devoto deve todo dia servir, diariamente, o serviço a Deus. A prática diária, o sadhana diário é sem interrupção. Uma vez, Gurudeva, ele brincou, falando o seguinte: todo mundo gosta de seguir as regras Niyomi Seva durante o mês de Kartiki, mas essas regras e regulamentos Niyomi são, na verdade, para aqueles que não seguem nenhuma regra e regulamento. Aniyomi. É muito importante seguir Ekadashi e entender o seu significado. Então aqui, Silachara Maharaj está falando, né, que Gurudeva falava, não é só no mês de Kartiki, que é para aumentar o serviço a Deus, que é para fazer o serviço a Deus. É o ano inteiro, todos os dias. O mês de Kartika é o mês que Deus mais aceita o serviço. Então, nós devotos nós aspirantes a devotos, nós temos que aumentar o serviço no mês de Kartika. Mas não é para relaxar durante o ano todo. É todo dia, o serviço é diário. Não é só no mês de Kartika que você tem que oferecer a lamparina para Deus no Arati. É todo dia. Não é só no mês de Kartika que você tem que cantar essa ou aquela canção. É todo dia canção para o Guru, todo dia canção para o Vaishnava, todo dia canção para o Panchatattva, para Nityananda Prabhu, para Mahaprabhu, e não somente todo dia, de manhã e à noite. Essa é a orientação de Silachara Maharaj. E ele continua falando, é muito importante seguir o Ekadashi e entender o seu significado. As pessoas sempre perguntam sobre o resultado de um Ekadashi. O resultado de você fazer aquele Ekadashi corretamente. Cada Ekadashi particularmente. Que benefício piedoso, punya, elas obterão? E assim por diante. As pessoas perguntam isso. Há muitas coisas escritas nos Puranas e em outras escrituras. Quando Gurudeva ouviu que eu li a glorificação do Śrīmad Bhagavad Gita, ele me disse para não ler. Ele me disse para ler apenas o Śrīmad Bhagavad Gita. No final do Bhagavad Gita existe a glorificação do Gita. E lá está dizendo o seguinte, se você ler um verso por dia, você terá tal benefício. Se você ler o capítulo por dia, você terá tal benefício. Se você ler meio capítulo, enfim, as glórias do Gita. Se você der um Bhagavad Gita para uma pessoa, você terá um grande benefício. Mas Gurudeva falou para Silachara Maharaj, não leia isso. Nós temos que ler somente Bhagavad Gita, nós não temos que nos preocupar com o benefício que vamos ter. O benefício pertence a Krishna, ele vai dar ou não para nós. Nós temos somente que executar o serviço. Essa é a nossa função. E não
a glorificação do Gita. Porque o que está escrito nele é karma misra bhakti. É misturado karma com bhakti. E o que quer dizer isso? A devoção misturada com a busca do benefício material. Não é isso que nós temos que fazer. O nosso foco é Shuddha Bhakti, devoção pura. Somente Bhakti Yoga, sem mistura, sem Karma Yoga, sem Jnana Yoga. Significa que você está lendo o livro e pedindo ao Senhor Supremo algo em troca. Isso não é bom. Na verdade, a maioria de nós, ela serve ao Senhor e, enquanto isso, pedimos ao Senhor algo para satisfazer os nossos desejos materiais. Isso é karma misra bhakti. Quando você pede algo ao Senhor Supremo, você o transforma em seu servo. Às vezes, nós damos algumas bananas, algumas frutas ao Senhor e pedimos ao Senhor que Ele cumpra o nosso desejo material. Transformamos Krishna em um subordinado. Nós fazemos um suborno com Krishna. Não seguimos este tipo de devoção. Nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não seguimos esse tipo de devoção. Sempre queremos dar a felicidade ao Senhor Supremo. Sempre queremos a felicidade de Krishna. Sempre veremos como podemos fazer Krishna feliz e como podemos fazer os devotos felizes. Assim, Srilacharya Maharaj termina essa parte da aula aqui, falando sobre Ekadashi. Então, na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakura fala, o nosso foco não é nós ficarmos felizes na mente. O nosso foco é fazer Krishna feliz, é fazer os devotos felizes. Porque você fazendo eles felizes, o que vai acontecer? Você terá felicidade na alma. Mesmo que a nossa mente não esteja feliz, o importante é a felicidade da alma, porque a felicidade da alma é eterna. A felicidade da mente é temporária. Então, o nosso foco é deixar Krishna feliz, deixar os Vaishnavas felizes. E nós vamos deixar eles felizes como? Servindo eles. Não tem nada que deixe um Vaishnava mais feliz do que o serviço a ele, o serviço a Krishna. E não tem nada que Krishna fica mais feliz do que quando nós servimos ao Vaishnava. Nós temos que compreender isso. A nossa felicidade não importa. O importante é servir Deus, servir os Vaishnavas. Então, hoje é Ekadashi, um dia muito auspicioso para todos nós, extremamente auspicioso para todos nós. À noite nós cantaremos as 2 canções de Ekadashi, que Srila Govinda Maharaj orientou para nós cantarmos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Na live. Se algum devoto fez alguma pergunta. Por enquanto não temos nenhuma pergunta. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Hari Harai Nama Sankirtan. À noite o programa começa às 19 horas. Hoje é quarta-feira. O início do programa é 19 horas. E às 20 horas nós continuaremos a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Nesse dia tão auspicioso de Ekadashi. Madhavatiti, o dia do Senhor Madhava, o dia do Senhor Supremo. E vamos cantar, então, como eu já falei, as 2 canções próprias para esse dia. Aumentar, né? Não é que é somente para cantar elas. É para cantar todas que nós cantamos. E, além disso, mais elas 2. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai.
Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asupar Padarinu Pura Panchaga Asupar Padarinu Pura Panchaga Radhe Charana Sevi Bhakta Saniba Radhe Charana Sevi Bhakta Saniba Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Gora Gora Gaurari Gora Gora Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Garamita
Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão. Temos conosco hoje Ananta Govinda Prabhu, a Edna dos Santos Rodrigues, temos mais um devoto aqui agora que eu não consigo ver há pouco tempo. Agora há pouco eu estava olhando, ele estava aqui, agora eu não consigo mais vê-lo. Enfim, agradeço a presença de todos nesse dia tão auspicioso de Ekadashi. Um bom dia a todos, até o programa da noite, às 19 horas. Dandavat Pranam.